Existe uma sensação estranha quando você revisita certas mídias infantis antigas. Não importa se era um desenho, uma fita VHS, um comercial ou um programa educativo esquecido. Muitas dessas obras parecem erradas, como se existisse algo desconfortável escondido nelas, uma energia estranha, quase amaldiçoada, e o mais curioso é que isso nem sempre vinha de cenas assustadoras. Às vezes era só um corredor vazio, uma música lenta demais, um personagem olhando fixamente para a câmera, e então... Sei que você estava esperando um fantasma aqui, mas... não tinha nada. Por mais que olhemos para esses vídeos com a sensação de que tem alguma mensagem escondida por trás e algo que não podemos captar, eram apenas obras feitas para a época, cada qual com seu objetivo, e todas essas sensações que nós temos hoje em dia são novas significações que nós fizemos em cima dessas obras. Então, por que tantas mídias infantis antigas parecem perturbadoras hoje em dia? Oi, eu sou o Sile e hoje vamos ver um pouco sobre isso, então já deixa o like, os comentários e bora! Grande parte dessas mídias nunca foi feita para ser revista em alta definição. Elas existiam em VHS, TV analógica, fitas gastas, a imagem era borrada, escura, cheia de ruído, e isso mudava completamente a experiência. O cérebro humano odeia a informação incompleta. Existe um fenômeno chamado pareidolia, a nossa tendência biológica de procurar padrões e rostos onde eles não existem. Quando não conseguimos enxergar algo direito em uma tela granulada, a imaginação começa a preencher os espaços vazios com nossos piores medos. Pense nas primeiras versões do Pica-Pau dos anos 40. O visual dele já era caótico, mas quando misturado ao chiado e às cores lavadas de uma fita velha, ele deixava de parecer um pássaro engraçado e passava a parecer um maníaco saído de um pesadelo. Sem perceber, muitas mídias antigas faziam isso o tempo inteiro por pura limitação técnica. A intenção não estava lá, mas a sensação ela vinha da mesma forma. Hoje, quase tudo tem som, música, piadas, efeitos, movimento, mas produções antigas muitas vezes tinham silêncio demais, silêncios longos, ambientes vazios, cenas completamente geladas e lentas. Não havia todo esse medo do ar morto, que é aquele espaço sem som que o streaming moderno tenta evitar a todo custo, com cortes de áudio e piadas sem graça. Nesse cenário, diretores como Checo, James Van Meijder criavam obras que eram puro combustível de pesadelo. Animações como Alice feitas em técnicas de stop motion bizarras, bonecos de aparência morta e animais empalhados, reais que se moviam em cenários completamente silenciosos, onde você só ouvia barulhos secos e claustrofóbicos de madeira, dentes e metal. Quando uma mídia infantil fica desse jeito, ela começa a parecer errada nos dias de hoje, quase como um sonho perturbador. Existe outra coisa. Os personagens antigos frequentemente eram menos expressivos, ou expressivos de um jeito errado. Bonecos mecânicos, mascotes de fantasia, fantoches com olhos vazios. Eles tentavam de alguma forma parecer humanos ou reais para aquela época, mas não conseguiam totalmente. Isso entra numa coisa chamada Uncanny Valley, o Vale da Estranheza. Quando algo parece vivo e humano, mas não o suficiente. O nosso cérebro ativa um alarme biológico de repulsa e perigo. Até a própria Walt Disney Company, conhecida hoje em dia por suas animações adocicadas, flertava com isso no começo da animação. As expressões exageradas e às vezes distorcidas em Branca de Neve, ou a sequência angustiante da transformação em burro de Pinóquio, causavam um desconforto instintivo. Mas na época era apenas o ápice do que a tecnologia e a arte manual conseguiam entregar. E outra coisa importante, a mídia infantil antiga não tinha tanto medo de assustar as crianças. Na verdade, muitas das histórias que consumimos nasceram justamente para dar medo. Os contos originais dos irmãos Grimm não tinham aqueles finais felizes para sempre que a Disney colocou mais tarde. O medo fazia parte até mesmo da educação emocional. As histórias ensinavam sobre perigo, perda, consequências. E isso não era exclusivo do Ocidente. Se olharmos para mangás mais antigos, como o próprio Osamu Tezuka, vemos histórias como Dororo,
repletas de demônios grotescos e mutilação. Onde que por mais algumas dessas histórias ainda tenham um tom leve, você perder todas as partes do seu corpo para um demônio não é algo que seria moderado de alguma forma, né? E isso sem entrar no terror bizarro de Kazumezo, que mostrava crianças enfrentando bizarrices absolutas em páginas cruas de preto e branco. Hoje, muitas produções tentam sanitizar o mundo e proteger a criança, mas as mídias antigas frequentemente mergulhavam de cabeça no bizarro. O que, de novo, não digo que tenha sido intencional, até porque é uma das características de arte experimental. E é, na realidade, o que muitas dessas obras representaram na época. Esse tom sombrio atingiu o ápice com a chegada dos animes antigos para a televisão, obras como Gegege no Kitaro ou as produções de Go Nagai, como Devilman, traziam um folclore pesado, monstros deformados e uma atmosfera pessimista diretamente para as telas das crianças. Isso também vinha de textura física analógica, você percebia a poeira da película, as falhas e chiados de áudio, o desgaste magnético da fita, as distorções inesperadas de cor. Isso fazia tudo parecer real demais. Mas encontrado, quase como uma fita proibida, confiscada de algum arquivo secreto. O digital moderno é, de certa forma, limpo e previsível demais. Já o analógico parecia mais instável. Uma bomba que poderia explodir a qualquer momento. Outra parte que ajudou isso também foi a internet. Ela ajudou muito a moldar essa sensação nos anos 2000 e poucos ali, espalhando vídeos misteriosos sem contextos e criando as famosas creepypastas e o subgênero mais underground do horror. Essa obsessão pelo analógico saiu das telas e foi parar até em literaturas juvenis com Ransom Riggs, que percebeu o poder desconfortável das mídias antigas e começou a colecionar fotos reais em preto e branco, antigas e bizarras, que ele encontrava em feiras de antiguidades. Muitas dessas mídias ativam uma sensação poderosa, aquela de encontrar algo que deveria ter permanecido escondido e enterrado pelo tempo. Mas talvez essas mídias não fossem realmente assustadoras na época. Talvez quem tenha mudado fomos nós. Quando éramos crianças, assistíamos a Pica-Pau Biruta, aos animes sombrios e aos contos bizarros sem entender completamente as regras do mundo. O estranho era apenas o normal de cada dia. Hoje, nós olhamos para trás carregando nostalgia, mas também um profundo sentimento de alienação. Há um conceito chamado kenopsia, a atmosfera fantasmagórica de um lugar que costumava estar cheio de pessoas, mas que agora está completamente abandonado. E deve ser a mesma sensação de caminhar por lugares aqui no Brasil ou pela ilha de Torcello, na Itália. Antes uma cidade gigante, o coração pulsante daquela região, cheia de palácios e milhares de pessoas. E hoje o que resta ali são menos de 20 habitantes e o silêncio das catedrais monumentais cercadas pelo mato. Pelas fotos você consegue sentir o eco da vida que existia ali e o vazio que te esmaga atualmente. Olhar para essas mídias antigas causa exatamente isso. Existe algo inquietante em revisitar memórias antigas, principalmente quando elas parecem fragmentadas, distantes, como sonhos mal lembrados. E talvez seja isso que faz essas obras parecerem amaldiçoadas hoje. Elas carregam o peso cruel do tempo. E nós estamos nos acostumando a isso. Porque é esquisito você olhar para vídeos de crianças de anos atrás e ter essa compreensão de que aquela pessoa já morreu ou está quase indo de vala. Enquanto que no vídeo ela continua intocada. Um método de fidelidade e conservação de imagens, sons e costumes que a memória jamais teve. As mídias antigas pareciam amaldiçoadas, escuras, silenciosas, granuladas. Elas não foram feitas para sobreviver por décadas e serem analisadas sob a lente estéreo da alta definição. Mas de algum modo elas sobreviveram, como fantasmas presos em uma fita magnética. E talvez seja justamente por isso que causa tanto desconforto. A sensação de estar olhando para uma relíquia vinda de um passado distante, algo que um dia já foi familiar, mas que agora se tornou completamente estranho, como uma memória esquecida tentando voltar à vida. Bem, Hunters, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado.
Vou deixar aqui algumas sugestões. Se vocês gostaram, não deixe de dar os likes, os comentários, falar suas opiniões aí embaixo. Vou estar lendo cada um deles. Estou de volta aí e até os próximos vídeos, né?